O final do ano de 2016 ficou marcado na história como um dos mais trágicos para o futebol mundial. O acidente com o avião da Chapecoense, que viajava para a Colômbia para disputar o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, deixou um saldo de 71 mortos e 6 feridos. Eu acompanhei a repercussão do episódio em Chapecó naquela semana, entre novembro e dezembro. A partir de agora, mostro alguns registros de fotos e vídeos que fiz cobrindo o fato para a Rádio Eldorado de Criciúma. A Chapecoense havia jogado num domingo contra o Palmeiras, em São Paulo, pela penúltima rodada do Brasileirão. Na quarta-feira seguinte, faria contra o Atlético Nacional da Colômbia o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Era uma campanha extraordinária de um time do interior de Santa Catarina. Na viagem para Medellín, o avião da empresa boliviana chamada Lamia caiu pouco antes do pouso por falta de combustível. O acidente começou a ser noticiado em sites na internet e nas TVs ainda na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, um dia antes do jogo. Eu fui alertado para o assunto por volta das 6 horas da manhã por minha esposa, que havia levantado para trabalhar. Também levantei e liguei a TV. As informações ainda eram preliminares, mas as primeiras imagens já deixavam claro que a tragédia havia sido de grande proporção. Cheguei na Rádio Eldorado antes do normal, por volta de 8h30 da manhã, e já se discutia em ir a Chapecó cobrir a repercussão do acidente. Fui o escalado para a missão. Viajei à tarde e cheguei lá por volta das 22 horas e 30 minutos. Antes de ir para o hotel, fui direto à Arena Condá para buscar as primeiras informações. Um grupo de torcedores fazia uma vigília e entoava um cântico das arquibancadas. E depois rezaram um pouco. Foi difícil dormir naquela noite. Na manhã seguinte, quarta-feira, 30 de novembro, dia marcado para o jogo na Colômbia, fui cedo para a Arena Condá, onde ficaram concentradas as equipes do clube que passaram a administrar a crise. Muitos torcedores começaram a chegar, a cidade parou e todos pareciam estar no estádio em busca de mais detalhes sobre o que aconteceu. Aqui na Arena Condá, desde hoje às 7h30 da manhã, o estádio está aberto, os torcedores estão comparecendo em busca de mais informações, principalmente sobre quando chegam os corpos para o início do velório coletivo que vai acontecer aqui no gramado da Arena Condá. E depois os sepultamentos em várias cidades do país, porque principalmente os jogadores são de várias cidades e não aqui de Chapecó, de onde são originários, principalmente os dirigentes e os radialistas que morreram na tragédia. A imprensa do Brasil e do exterior também se deslocou para Chapecó. Circulavam pelo local os profissionais dos mais diferentes veículos de comunicação. Os torcedores organizaram homenagens em forma de cartazes afixados no estádio, para exaltar os feitos do time que havia morrido no acidente. Boa tarde, pessoal. À medida que o tempo passava, a tristeza de todos aumentava. Jogadores que não haviam viajado chegavam ao estádio e falavam da tragédia. Torcedores manifestavam sua dor nas arquibancadas. A todo instante, as informações eram atualizadas. A demora está acontecendo no embalsamento dos corpos. Todos eles já foram identificados e apenas esse processo no Instituto Médico Legal é que está agora por ser concluído, e isso só deve acontecer na manhã ou na tarde desta sexta-feira. Na noite de quarta-feira, 30 de novembro, no horário em que deveria começar o jogo na Colômbia, teve início uma grande homenagem às vítimas na Arena Condá. O estádio superlotou. Atletas e ex-atletas do clube passaram pelo gramado, equipes de base também desfilaram, vídeos foram mostrados em um telão com as fotos das vítimas, deixando um clima de extrema comoção no ar. Não teve quem não se emocionasse.
O ambiente era de muita tristeza. Na quinta-feira, 1º de dezembro, comecei o dia dando uma volta a pé pelo centro da cidade para ver como estava o clima entre a população. A vida parecia passar devagar. Muita gente ainda buscava informações nos jornais. As lojas exibiam faixas pretas nas vitrines em sinal de luto. Na Arena Condá, o clube já organizava tudo para o velório coletivo. As homenagens vinham de todos os lugares. Ex-técnicos da Chapecoense e ex-atletas do clube também não paravam de chegar para prestar solidariedade. Os jornalistas nunca tiveram tanto trabalho para dar conta de relatar o que acontecia. Os 3 aviões da FAB que irão trazer os caixões com os mortos na tragédia da Chapecoense na Colômbia vão sair de Medellín hoje por volta das 19 horas. A previsão é de 12 horas de voo com uma escala em Manaus para reabastecimento. A chegada, portanto, deve ocorrer aqui em Chapecó amanhã pela manhã por volta de 7 horas. A prefeitura e o clube organizaram tudo para o velório coletivo, que seria no sábado no gramado da Arena Condá. Chegaram a divulgar uma previsão de 100 mil pessoas dentro e fora do estádio, que tinha capacidade para 20 mil. No sábado, 3 de dezembro, acordei muito cedo. Dispensei o café da manhã e fui para a Arena Condá por volta das 6 horas. O dia nem havia clareado direito e já havia longas filas de torcedores para entrar no estádio. Amanheceu nublado, com cara de chuva. Muita gente ia chegando e logo prestando suas homenagens. Me instalei em uma das cabines do estádio para, desta vez, transmitir tudo ao vivo para a Rádio Eldorado, já que até ali havia feito boletins por telefone. Um telão com imagens da TV mostrava ao vivo a chegada do avião à cidade e o cortejo até o estádio. Àquela altura, a chuva ia se tornando mais forte a cada minuto. Muitas personalidades do mundo do futebol compareceram, e entre elas o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o técnico da seleção brasileira, Tite, e o ex-jogador do Barcelona, Puyol, entre outros. A chuva não dava trégua, por isso o estádio não ficou lotado como estava previsto. Os caixões chegaram, o velório começou e as homenagens oficiais também, debaixo de muita chuva. A tarde ia passando e a hora do encerramento do velório chegando. Antes dos caixões deixarem o estádio, os familiares das vítimas desfilaram pelo gramado com cartazes homenageando seus entes queridos. Eram esposas, filhos, pais, irmãos de atletas, dirigentes, funcionários do clube e de radialistas e jornalistas da cidade. Um dos momentos mais emocionantes foi quando a esposa do goleiro Danilo, também falecido no acidente, foi até a trave onde ele fizera milagres em jogos da Copa Sul-Americana para uma última homenagem do dia. A partir deste ponto, os caixões começaram a ser levados para os sepultamentos, a maioria em Chapecó e em outras cidades do estado e do país. Foi um momento de muita melancolia naquele final de tarde, quando a chuva começou a parar.
Voltei ao hotel por volta das 18 horas e passei a acompanhar na TV um restante de repercussão do dia na Arena Condá.